Quem são? Indivíduos que não creem no nascimento, morte, ressurreição e divindade de Jesus Cristo. Por que não podem ser salvos? A fé em Jesus é o fundamento da salvação, conforme João 3,16 declara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem essa crença, a redenção é inacessível. Hipócritas. Quem são? Indivíduos que demonstram discrepância entre fé professada e ações, frequentando a igreja por motivos sociais e não por devoção genuína. Por que não podem ser salvos? Mateus 7,21 nos adverte sobre aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não praticam a vontade de Deus. A fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Sua hipocrisia os impede de alcançar a salvação verdadeira. Apóstatas. Quem são? Crentes que, após conhecerem a verdade, a abandonam deliberadamente, voltando-se para comportamentos e crenças pecaminosas. Por que não podem ser salvos? Hebreus 10:26-27 nos alerta sobre o perigo da apostasia. Uma vez que alguém pisa o sangue do Filho de Deus e profanou o Espírito da graça, torna-se difícil, se não impossível, encontrar arrependimento. Blasfemos. Quem são? Indivíduos que cometem o pecado imperdoável de blasfemar contra o Espírito Santo, atribuindo obras divinas a Satanás ou outras fontes. E por que não podem ser salvos? Marcos 3,29 declara que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Essa negação deliberada da santidade de Deus demonstra uma rejeição profunda da salvação. Mortos. Quem são? Indivíduos que já faleceram. E por que não podem ser salvos? A salvação é um processo que acontece durante a vida. Hebreus 9:27 nos lembra que aos homens está ordenado morrer uma vez, mas depois disso vem o juízo. Após a morte, o destino da alma já está determinado. Indivíduos que não creem ou se preparam para o evento profético do arrebatamento, quando os crentes serão reunidos com Cristo nos ares. Buscadores de salvação em fontes alternativas. Quem são? Indivíduos que buscam redenção por meios fora de Jesus Cristo, como outras religiões, filosofias ou práticas ocultas. Por que não podem ser salvos? Atos 4:12 declara que não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus oferece a salvação verdadeira. Ao concluirmos nossa análise, fica claro que a jornada para a salvação é complexa e exige fé, arrependimento e obediência. Compreender os obstáculos que podem nos impedir de alcançar a salvação é fundamental para fortalecer nossa fé e permanecer no caminho certo. Que este conhecimento nos inspire a buscar a Deus com todo o nosso coração e nos aproxime da redenção eterna que Ele oferece em Jesus Cristo. Você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, escolhe não salvar algumas pessoas? Essa pergunta nos leva a uma reflexão intrigante sobre o amor divino que, apesar de vasto e inquestionável, permanece firme em seus princípios. Entre os cristãos, há uma crença amplamente difundida de que a vontade de Deus abrange a todos, independentemente de gênero, idade ou etnia, desejando a salvação de cada indivíduo. As Escrituras Sagradas confirmam isso em 1 Timóteo 2:4, que proclama o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar longe dessa salvação? Hoje, revelarei 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos nesse caminho espiritual. Em outras palavras, falarei sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É crucial prestar atenção, pois muitos de nós poderíamos, inadvertidamente, estar enfrentando barreiras em nosso caminho para a redenção. Portanto, permaneçam vigilantes e reflitam.
algum desses perfis ressoa com sua jornada espiritual? A resposta pode ser fundamental para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Convido todos a reservarem um momento para assistir ao vídeo completo, participar das orações e receber bênçãos abundantes para vocês, suas famílias e amigos. Deixe o like para ajudar o canal, obrigado. Antes de mergulharmos no cerne deste conteúdo, peço gentilmente que mostrem seu apoio curtindo este vídeo, inscrevendo-se em nosso canal e compartilhando esta mensagem essencial. Cada ação de vocês ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Queridos fiéis, enfrentamos uma verdade perturbadora. Nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Esta realidade serve como um aviso especialmente para aqueles que frequentam a igreja diligentemente. Não é apenas a presença nas celebrações dominicais, a participação ativa na comunidade, o oferecimento de dízimos, o título cristão, a fala piedosa ou mesmo o batismo que garantem a salvação. A Bíblia, em Mateus 7, 21 e 22, nos traz o severo aviso de Jesus sobre o dia do juízo. Muitos acreditarão ter realizado milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este é um convite para que cada um de nós reflita sobre nossa verdadeira posição diante do trono divino no dia do juízo. Perguntem-se, se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos, revestidos de sua justiça, sem mancha diante dele? Contemplar isso não é apenas importante, é essencial para a nossa jornada espiritual. Sintam-se abençoados por estarem aqui, participando deste vídeo em um momento tão crucial. Como 2 Coríntios 5 e 10 nos lembra, todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o bem ou o mal que tiver feito no corpo. Agora, vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas. O primeiro grupo é composto pelos incrédulos. Mas quem são eles? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. O único caminho para a redenção é pela fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outro meio de alcançar a salvação, senão pela fé em Deus e na crença em seu Filho Jesus Cristo. O conhecido versículo de João 3:16 destaca que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, e é por isso que a crença é tão crucial. Em segundo lugar, Deus não pode salvar hipócritas. Eles se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos, tratando a igreja apenas como um centro social sem verdadeira devoção. Essas pessoas podem adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em suas ações e pensamentos. Podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que comprovem a fé que professam. Estão à porta do reino, mas não entram e até impedem outros de entrar. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus nos adverte sobre aqueles que viram as costas ao mandamento sagrado que lhes foi dado. É como Provérbios descreve: como o cão torna ao seu vômito, assim o insensato repete a sua estultícia. A Bíblia nos mostra a imagem daqueles que se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que no final revelam sua verdadeira natureza e retornam a elas. Um porco lavado continua sendo um porco. Estas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas que eventualmente se afastam, pedindo orações durante o funeral de um ente querido.
No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa após sua morte. A salvação só é possível em vida. Após a morte, torna-se completamente inatingível. A ideia de um purgatório, como alguns acreditam, não é apoiada pela verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível em vida, e é por isso que é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora vocês compreendam que algumas pessoas podem não ser salvas. A Bíblia nos garante esperança e conforto, especialmente para aqueles que perderam entes queridos crentes em Cristo. As Escrituras declaram que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o momento que aguardamos com esperança e fé, sendo arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens, sem dúvida uma experiência gloriosa que todo crente espera com grande antecipação.